Olá pessoal, como estão todos vocês? Eu sou Iago, sou dono desse canal aqui, também trabalho com crédito e investimentos há quase 8 anos. Vou concluir minha graduação em gestão de investimentos e mercado financeiro no ano que vem. Esse é meu último ano de faculdade, né? Sou certificado aí para trabalhar com produtos financeiros e também tenho a certificação da CPA 20 para trabalhar com produtos de investimento para clientes de alta renda. Bom, o meu objetivo, né, nesse canal é gravar treinamentos, né, gravar informações para estudo, né, para dinâmica, e acredito que nesse ano agora de 2026 eu vou conseguir soltar bastante coisa. Hoje a gente vai fazer um vídeo esclarecedor sobre como que funciona o sistema de crédito, né? Como que funciona aprovações, o que os bancos levam em consideração, qual que é o funcionamento interno aí para aprovação de crédito e por que às vezes muitas pessoas têm o nome limpo, né? Não tem nenhuma restrição e não conseguem crédito. Então vamos bater um papo aqui, eu preparei um material para a gente poder conversar sobre isso e esclarecer essas coisas de uma maneira simples e assertiva. A maior mentira sobre o crédito e por que você não é aprovado. Gente, tem muitas pessoas hoje, inclusive pessoas dentro de instituições, que entrelaçam a aprovação de crédito, né, que entrelaçam ali um bom relacionamento, à restrição no nome. Então tem muitas pessoas ali que orientam a primeiro momento o cliente, né, a pessoa que é tomadora de crédito, a limpar restrições, a não deixar o nome restrito, né, como passo fundamental de conseguir crédito. E hoje a gente entende que você ter ou não um nome sujo não tem uma influência exclusiva na hora de você conseguir crédito. É um fator que impacta, né? Mas hoje toda a estrutura do banco, né, tudo que o banco tem para analisar você, todas as classes ali que o banco te classifica, né, com as ferramentas modernas de hoje, elas vão muito mais além do que ter de fato o nome sujo ou não. Há linhas de crédito, por exemplo, que a pessoa consegue aprovações, consegue taxas razoáveis, mesmo com algum tipo de restrição, e há outras pessoas, onde a gente vai destrinchar esse cenário em específico aqui no vídeo mais para frente, que mesmo com o nome limpo, mesmo sem nenhuma restrição, ele não consegue ser aprovado, né? Nem em linhas mais rotativas, como o cartão de crédito, por exemplo, que tende a ter mais fácil aprovação e mais fácil iniciação nesse mercado de crédito. Como que funciona hoje a vitrine bancária? Sempre que você procura um crédito, seja ele qual for, sempre que você precisa de um produto fiduciário do banco, você dá o seu nome, né, você se coloca à disposição para o banco te mostrar a vitrine de ofertas deles. Então é parte do banco ali, né, é parte e responsabilidade do banco fazer uma análise do seu perfil, ver como que é a sua situação, construir ali um primeiro relacionamento, caso você não tenha, para ver de fato quais processos que ele consegue te eleger no momento em relação a crédito. Se ele consegue ali entrar com uma conta e um cartão de crédito limite inicial para você, se ele já consegue ali te oferecer alguma opção de CDC, que é o crédito pessoal. Se você está buscando financiamento, se ele vai ter alguma linha ali atrativa para você. Então, o banco, né, a partir do momento que você faz essa busca de crédito, você se coloca à disposição para o banco trabalhar em cima de você, para o banco ofertar algum crédito, ofertar algum produto, e aí que entra toda a estrutura que o banco tem, né, uma estrutura moderna hoje, que usa inteligência artificial, né, usa integração com outras plataformas e sistemas, para poder montar ali um histórico de aprovação para você e identificar realmente qual que é o processo onde você vai ser mais. Então, algo de fato que é necessário nesse estágio inicial de entendimento ao mercado de crédito é entender que hoje o crédito ele não é sobre o seu nome, ele é sobre o risco que você constrói ao banco, né? Dependendo desse risco que o banco identifica, né, se você é um cliente de alto risco, se é um cliente de baixo risco, é que o banco vai liberar ofertas, seja ela qual for, seja ela um crédito com garantia, seja ela um cartão de crédito, seja ela um
crédito consignado, tá? Então o banco ele vai precisar de estudos, precisar de dados e informações para construir ali qual que seria o seu risco para ele, qual que seria o seu risco de crédito. Então, explicando certinho como que funciona essa questão de risco, estruturas que conseguem buscar históricos, né? Como que o banco busca históricos? Existem sistemas hoje, né, na verdade desde a época de 60, 70, onde foram os primeiros anos dessas plataformas, que eles são responsáveis por enviar informações de crédito, né? Os órgãos de proteção de crédito, por exemplo, aqueles conhecidos, né, o SPC, o Serasa, dentre outros birôs de crédito, eles têm parte maior dessa responsabilidade, coletar dados, e esses dados eles são vendidos, eles são passados para bancos, instituições de varejo, enfim, que vão buscar algumas informações relacionadas ao seu histórico de crédito, né? Como que é hoje a sua pontuação, que é o que a gente chama de score. Existe outro processo que é importante nos bancos, em análises de maior complexidade, como financiamentos, por exemplo, que é o rating de crédito. Hoje, o rating de crédito é o fator primordial nos bancos para conseguir algum tipo de aprovação, principalmente em processos de crédito maiores, né? Então, o rating de crédito, diferente do score, ele não vai ser medido em números. Ele é uma pontuação medida em letras, onde ele vai classificar o seu risco operacional dentro do banco. Como que funciona o banco? Como que funciona o rating bancário? Cada instituição financeira, cada banco, ele constrói o rating de cada cliente de acordo com as respectivas medidas internas do banco. São processos operacionais distintos que cada banco ele tem, né, e que ele consegue calcular o seu rating de forma diferente. Agora, existem pilares que vão construir esse rating interno de cada banco, que são pilares fixos, né? O histórico de pagamentos, né, o histórico de compras, todas aquelas informações ali, o histórico de dívidas também, que os birôs de crédito, os órgãos de proteção enviam para os bancos, eles são pilares desses ratings internos, né? Além disso, desses pilares de rating interno, os bancos contam também com estruturas de relacionamento, né? Às vezes, se você tem um relacionamento ou já teve um relacionamento em um banco próximo, parceiro, existem hoje ferramentas de integração, como o Open Finance, por exemplo. O Open Finance ele vai pegar informações de outros bancos e vai enviar para uma central, onde é responsável por construir o seu rating, né? Construir o seu rating nessa instituição, como se fosse um compartilhamento de dados ali, tá? E junto a isso também existe o rating interno. Você tem um relacionamento ou já teve com o banco, ele consegue puxar, né? Puxar com outros fatores de mercado e sistêmicos também, e ele vai construindo ali um relacionamento para você. Então, o seu rating hoje é o risco que você apresenta para os bancos e é a forma que você é visto para os bancos, né, em qualquer processo de investimento ou em qualquer produto, através do rating de crédito interno dos bancos. E um dos pilares fundamental para isso é o rating comercial, né? É o sistema central ali onde suas informações estão reunidas, né? Vai mostrar ali sua renda, as dívidas que você já tem. Apesar disso, vai construir a sua capacidade de pagamento, que é algo muito importante para o rating ser construído internamente no banco. Então, esse hoje de rating é o principal fator aí para os bancos quando você vai ser ofertado em alguma proposta ou passar por algum processo bancário. Hoje no país existe uma onda de negativações. Pessoas que durante esses últimos anos, por variados motivos, né, deixaram ali suas dívidas atrasarem e encontra-se hoje com o nome negativado. Mas mesmo assim ainda existem várias pessoas que estão com o nome limpo, né? E um problema que essas pessoas relatam, né, mesmo estando com o nome limpo, é ter crédito negado, né? E eu fiz aqui uma porcentagem média, né, de umas pesquisas populares que foram feitas recentemente, onde
a gente busca ali, né, o que acontece ali quando informações como rating e score, que são informações sistêmicas, estão desatualizadas, né, e as pessoas buscam ali aprovações de banco. 50% dessas pessoas que não têm restrição no nome, que está com o nome limpo, mas está com esses dados negativados, né, esses dados desatualizados, eles têm crediários em lojas de varejo, lojas de venda e franquias. Eles têm crediários travados, eles não conseguem comprar no prazo da loja. Esses mesmos 50% não conseguem ter limites de cartões, mesmo que sejam limites iniciais e baixos ali, né? E 96% dessas pessoas têm financiamentos negados. O financiamento ele é um pouco mais complexo, né? O financiamento de carro ou até mesmo algum financiamento imobiliário de imóvel. Então ele exige ali um relacionamento com o banco, uma pontuação interna com o banco maior. Então a maioria das pessoas hoje que mesmo com o nome limpo tenta fazer um financiamento, né, de casa, por exemplo, eles são negados, né, porque estão desatualizados, e a gente vai falar um pouco mais sobre essa desatualização, né, e como que isso afeta de fato ali forte num sistema de análise de crédito. Pessoal, depois que você passa a ter uma certa base de como que funciona ali os critérios bancários para qualquer aprovação, você entende que é algo relativo, né, é algo que é profundo, que merece ali ser estudado, mas é algo também que funciona de uma maneira simples, né? E que os bancos, apesar de todos os mecanismos sistêmicos e tudo mais, os bancos em si, né, eles têm grande autonomia para a liberação ou não do crédito. Realmente é o banco quem decide, né? Realmente não existe ali uma trava maior que vai fazer com que você seja um renegado dos bancos automaticamente, né? Então, por que eu estou batendo nessa tecla, né? Que mesmo com toda a modernização que passamos nas últimas décadas aí do setor bancário, né? Modernizações internas nesse processo de análise, de reanálise, né? De risco, mesmo com todas essas adequações, o banco flexibilizou bastante com tudo isso, mas hoje o cargo de gerente de mesa ali, o cargo de analista de crédito, ele ainda é bastante fundamental, né, tem bastante força, e ele mostra que se o banco tiver esquemas, tiver gerentes, né, tiver pessoas ali responsáveis por isso, eles conseguem, junto com essas ferramentas de integração, de modernização, eles conseguem talvez melhorar a taxa, né, calcular a margem de uma forma manual, né, aprimorando então a eficácia dessas ferramentas, né, conseguem reverter casos de reprovação. Então hoje é importante mesmo em bancos digitais e automatizados ter ali um gerente de mesa, ter ali um analista remoto que ele consegue ver toda essa situação, né, e fazer uma aprimoração realmente, né, de adequação, de ver como que pode melhorar essas ferramentas que existem, né. Então assim, mesmo se você tiver com as suas atualizações, com as suas informações desatualizadas, né, talvez exista algum procedimento interno do banco a se fazer, né, para conseguir ali reverter ou conseguir atualizar isso, para a partir disso então construir um relacionamento, né, que você consiga ter acesso a produtos e a vitrine do banco. Essas ferramentas que os bancos possuem hoje, elas permitem com que eles vejam o seu histórico, tudo ali que você comprou no seu nome, boletos emitidos ali no seu nome, tá? Contas que você já deixou vencer, contas que você já pagou, contas que você fez em seu nome, né? E a partir disso, o banco vai desenvolver ali com as suas ferramentas um comportamento, né? O comportamento que você teve, comportamento financeiro que você teve nos últimos anos, mediante a quanto que você ganhava, a quanto que você tinha ali em dívidas mensais, vai determinar a sua capacidade de pagamento interna, né? E isso vai gerar ali uma previsibilidade, né? E aí o banco vai identificar através do seu histórico e comportamento, e aí vai conseguir
ir criando um rating, ir criando um sistema de relacionamento com você, onde ele vai conseguir usar essas informações para liberar ou não linhas de crédito para você. Falando com mais profundidade sobre a análise real do banco e o que ele realmente vê, são coisas que não são tão comuns de ser mostradas, né? Porque o sistema do banco, ele são processos internos, né? Mas em qualquer análise que se faça, mesmo sendo processos mais rotativos, como aprovações de cartão de crédito, ou até processos mais complexos, que envolvam compra de carro e casa, né, através de financiamento, o banco vai buscar hoje, né, algo que chama SCR, que hoje é o Sistema de Informações de Crédito do Bacen. Então isso é muito comum, né, para qualquer tipo de operação de crédito, né. Bancos e financeiras, eles vão ter acesso ali através do CPF do cliente, né, através do seu CPF que está vendo esse vídeo, eles vão ter acesso ali a todo o seu histórico no Banco Central. Vai mostrar ali suas compras, os seus financiamentos, as suas contas abertas, e o banco vai construir ali, vai ter esses dados ali para fazer a construção de um cadastro para você, né? Além disso, o comportamento financeiro, ele também vai ser descrito, né? O banco ele vai analisar o seu comportamento financeiro, né? E o seu rating interno vai ser gerado. E vai identificar ou não se o seu perfil vai ser um perfil que vai atrair ali um certo risco para o banco, ou que vai ser um perfil onde você vai ser identificado com menos risco e vai conseguir fazer as operações. Então, nessa análise, né, a partir dessas 4 bases ali, que o banco vai ver se libera algo para você e se liberar com que condição, né? Com uma taxa inicial, né? Com uma taxa mais alta, são as faixas do banco, as faixas de liberação. E aí ele, com esses mecanismos modernos, eles conseguem definir tudo isso a você. O que o brasileiro precisa pôr na cabeça em termos de educação financeira hoje em 2026 e de uma vez por todas ter isso na cabeça e ter isso como um compromisso e processo de vida, um processo diário, né? O crédito, ele é uma construção, né? O seu nome, a situação de como que está as coisas é uma construção, né? Então esse processo de recuperação do nome, ele se divide em várias fases e ações, né? É um processo que, se você for em um supermercado e fazer uma compra registrada ali e pagar ela corretamente, né, você consegue, no prazo combinado, já vai ter mudado alguma coisa, né? O simples fato ali de você tirar um boleto em seu nome e esse boleto ser pago ali talvez 6 dias antes, ele já vai ser um começo de recuperação também, né? Tudo pontua no seu nome, né? Nada que está no seu nome ele está lá em vão, né? Um financiamento, tem muitas pessoas hoje que ainda fazem financiamentos para terceiros, né? Esses financiamentos, pagos em dia ou não, ele vai ter ali uma tarifa, ele vai ter ali um peso grande na situação do seu nome, né? Então são processos que devem ser levados em consideração, né? Precisa entender que esse processo de você voltar ao topo ali, você voltar a ser bem visto, né, você ter um crédito legal, né, conseguir ali cartões com bons limites, é um processo, né, tem fase, e às vezes a pessoa, ela, né, por algum motivo ou outro, vale lembrar que a gente teve pandemia em 2019, a gente está enfrentando ali algumas instabilidades também, né, de governo, então governo, crises, né, guerras, então assim, é um período financeiramente falando, né, difícil, né, para os brasileiros. Tem 70 milhões de brasileiros hoje que tem algum tipo de restrição ou problema no nome. Mas enfim, são problemas também que não surgiram do nada, né? São problemas que levou ali tempo, levou uma fase ali, levou ações negativas, né, para que acontecesse isso, né? Então também vai levar um tempo, também vai precisar de ações, de planejamento e estratégia para acontecer o contrário também, para reconstruir, né? Então é um processo que exige ali um certo tempo, né? E hoje é totalmente possível você conseguir fazer
a reestruturação do seu crédito, tá? E é algo que a gente fica à disposição para bater um papo com vocês, tirar as dúvidas, e além desses treinamentos que a gente disponibiliza de como que funciona, né, de como que é ali, mas no interno do banco, a gente tem outros materiais também para você sobre esse processo de recuperação de crédito e outros tipos de materiais financeiros também. Então, só para fazer ali um resumo do que foi dito e um resumo dessas atualizações que teve ao longo do tempo, né? De primeira, o crédito ele era mais difícil de você conseguir, né? Mas da mesma maneira também não tinha tantas rastreações, né, do crédito, ele não era tão rastreado. Foi surgindo ali as primeiras câmeras logistas, né, o que hoje a gente conhece de SPC. Depois foi surgindo outros órgãos de proteção. Esses órgãos eles tomaram ali interesses privados, virou um mercado. Isso fez com que evoluísse de certa forma o mercado de crédito, né, porque esses órgãos realmente atuam como protetores de crédito, né, e teve várias atualizações ali, né, ao longo da linha do tempo do mercado financeiro, do sistema financeiro brasileiro, que foram importantes marcos, né, como por exemplo ali em 97 criou a primeira central de risco de crédito, né, antes era tudo manual mesmo. O seu João, que tem uma padaria, ligava para o seu Zé e perguntava se a pessoa pagava em dia, né? Ou então os bancos mantinham um certo relacionamento entre um banco e outro da mesma localidade, ali da mesma região, para perguntar como que era ali os clientes, que por ter um crivo de crédito ali, um risco mais arrojado, ele conseguia liberação, né? Então o outro banco já sabia e fazia tudo isso de forma manual. E em 97 tudo isso começou a mudar, né, em termos bancários mesmo. Antes ali já tinha os órgãos de crédito, mas eles não chegavam com tanto peso para os bancos. E em 2004 chega o sistema de informações de crédito, né, e ficou batendo a cabeça com registros e, enfim, até chegar ali em 2004, onde surgiu o cadastro positivo, que é aprimorado até hoje. Em 2021 passou a ser automatizado, né? Então é algo que para o mercado de crédito é importante, desde que seja usado com regulamentação, né? E depois disso também novas modernidades e atualizações como o Open Finance, né, que é uma ferramenta de compartilhamento de dados de bancos para bancos, né? Dados em termos de relacionamento, movimentações, contas pagas em dias, financiamentos pagos em dias. Isso tem ajudado com que os bancos consigam ou não liberar crédito, né? Então, é um processo que exige realmente um entendimento, exige realmente um tempo para entender, mas um processo que com estratégia conseguimos. Nós vamos deixar na descrição do vídeo alguns contatos, né, o nosso Instagram, para você entender como a gente está nesse mercado, como que a gente atua. E esse é o primeiro vídeo nesse formato. A gente vai fazer vários vídeos também, né, treinamentos e também reacts sobre notícias, né, envolvendo ali o mercado financeiro, envolvendo o mercado de crédito e também a política econômica do país. E eu espero que vocês gostem, tá? Pode se sentir à vontade de interagir com a gente. Esse é um canal que a gente fez com o objetivo de deixar gravado ali esses treinamentos, né? Deixar gravado a nossa evolução no mercado, mas também é aberto ali para relacionamentos, para tirar a dúvida e para mostrar como que a gente como que a gente atua nesse serviço e como que a gente pode ajudar vocês também. Foi um prazer conversar com vocês e a gente volta já com outra dinâmica ali de explicação para vocês. Abraço, galera, até mais.